investigadora que está aqui, de uma forma generosa, para partilhar parte da sua investigação connosco sobre esta localidade de Luca, o Doutor Portugal, não é? Que está também ligada às fontes de Miguel e Canhões. Eu penso que todos têm acesso a esta folha que apresenta o nosso conferencista, também é uma pequena nota biográfica. O problema desta questão é que eu já vejo mal, mas só de uma forma muito breve. Portanto, Manuel Mesquita Mendes é licenciado em História e desenvolve investigação nas áreas da história local, património religioso e arquitetura no antigo regime, com particular atenção à análise das fontes manuscritas entre os séculos XIII e XIX. Colabora com centros como o ARTIS, Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e o Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem contribuído com estudos para congressos, não é? Livros, edição de livros princípios, catálogos. E hoje sobre precisamente, sim. Portanto, já colaborou connosco e também, no ano passado, encontrou aqui sobre Santo Antão, também participou, e há saído, acho que vai ser no próximo ano também um livro sobre os contributos dos vários conferencistas. Eu não vou perder mais tempo, passo a palavra a quem sabe, não é? E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. Talvez se não há quem sabe mais do que eu. Se souber, estão perfeitamente à vontade para me corrigir. Porque assim, eu tenho um grande handicap, porque eu não sou de Santo Antão do Jogo, sou de uma Caparica, portanto, se eu incorrer em alguma imprecisão, estão à vontade para me corrigir. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à Câmara Municipal de Loures e à Rua Bela o convite que me foi interessado por estar aqui hoje. Na sequência, aliás, da outra comunicação que foi feita que há uns meses atrás sobre Santo Antão de Portugal. Nessa comunicação eu falei muito sobre as quintas antigas de Santo Antão e São João de Portugal. Algo que eu não irei retomar, como é óbvio, nesta apresentação, eu irei falar só assim de uma forma muito simples. E aqui vamos concentrar sobretudo sobre as três igrejas paroquiais da região, neste caso a Igreja de Santo Antão, anexa aqui ao Paço dos Arcebispos, a Igreja de São Julião de Portugal, que hoje faz parte da Julião de Portugal, e a Igreja de Fanhões, porque era anexa à Igreja de Santo Antão de Portugal. Para ver um lado, para me chamar a atenção, que eu tenho agora uma comunicação para fazer às 3 da tarde. Já vai dar. Peço desculpa. E irei falar também um bocadinho sobre algumas descrições deste território no século XVIII que me parecem interessantes para compreender um pouco do património que aqui existe, que existiu, e falarei também, em particular, sobre uma propriedade que não tinha referido na última comunicação. E, entretanto, ao desenvolver esta investigação, consegui encontrar mais documentos sobre a história dela, que é a Quinta Nova. A Quinta Nova junto a São Paulo. E, no fundo, qual é o objetivo desta comunicação? É dar um bocado a conhecer as memórias deste território. As memórias não só do ponto de vista social, como também patrimonial e artístico. E estas memórias são importantes porquê? Porque ao longo dos anos, e nós verificamos isso em particular aqui em Santo Antão de Portugal, houve muitos momentos em que houve perda de património, nomeadamente no tempo da República, e também por causa do terremoto de 1755 e por outras diversas vicissitudes, e também pela própria ocupação dos espaços. E, portanto, quando se quer reconstituir a história deste território, tem que se, de certo modo, começar por ir às fontes. Depois pode-se ir ao local e ver se as coisas ainda existem no local. E daí a importância também da memória de quem conhece estes espaços, se calhar há 20, 30, 40, 50 anos. Eu próprio lembro de muitas quintas antigas do Monte Caparica e da Almada que já não existem, e portanto tenho essa capacidade. Portanto, quando se faz este tipo de trabalho, é muito importante não só os estudos locais, como também a própria memória das pessoas que estão e que viveram nesse território. Por isso, seria certamente muito agradável que houvesse aqui também um intercâmbio, não só do meu lado, mas também do vosso lado, se houvesse alguma dúvida, alguma questão, algum lixeiro, estejam perfeitamente à vontade, podem interromper, que se tiver a demorar muito tempo, depois aqui a coordenação irá chamar a atenção. Portanto, aqui temos uma fotografia da Igreja Matriz, a Igreja Paroquial
paroquial de Santo Antão do Pujal, um edifício do século XVIII, com origens mais antigas, como é óbvio, um edifício muito marcado pela arquitetura do período joanino, portanto, isso fez logo pela própria fachada, ainda que esta fachada tenha sido depois reconstruída depois do terremoto, foi fundamentalmente com a mesma traça que tinham originalmente. Portanto, a comunicação de hoje é feita aqui também num território que aqui atualmente está abaixo de uma única junta de freguesia, que é Santo Antão e São João do Pujal. Eu respeito perfeitamente a autonomia de ambas, acho que não devia haver aplicação, mas isto é uma opinião própria, portanto respeito quem pode e quem discorda. Eu normalmente abordo a história do território sempre por acordo com as freguesias que existiam e que existem, mesmo que algumas neste momento estejam em união de freguesias. Por isso eu vou distinguir as três localidades, para mim, Santo Antão do Pujal, São João do Pujal e Franenses. Só aqui que já foi feita, eu agora aqui vou ter que reduzir isto para tentar saber. Não estranho de verem muita palavra e pouco desenho, pouca fotografia. Infelizmente eu tenho esse problema de, como sou um homem dos arquivos, gosto mais das letras do que dos gráficos, mas vou tentar também pontuar a apresentação com alguns elementos gráficos até para se compreender melhor aquilo que estou a referir. Mas aqui no essencial eu quero dar destaque e sobretudo reforçar a importância de alguns dos aspectos da Igreja de Santo Antão do Pujal e que ainda existem de algum modo, ainda chegaram aos nossos dias. Estas freguesias que hoje estão unidas têm mais de 800 anos de história, têm um território muito alargado, com mais de 2 dezenas de quintas históricas, de quais metade delas foram dotadas por capelas, para fins de culto, privativo e público, e depois tem as próprias igrejas, de algumas igrejas públicas e a própria igreja paroquial. Claro que nada disto é totalmente inédito, portanto já outros historiadores se debruçaram sobre a história do Conselho de Louros, desde Dário Campos, Silva Madeira, o padre Miguel falou, escreveu um livro sobre a história de freguesia de Louros, o próprio padre Álvaro Proença, nos anos 40, mais tarde fez escrever um livro muito importante sobre a história da Benfica, referiram muitos elementos sobre a história deste território. Depois há as fontes mais antigas, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, a coreografia portuguesa, de 1712, o mapa de Portugal, de 1763, as memórias paroquiais de Louros e de outras localidades aqui do termo foram publicadas também, ou estão ainda manuscritas, mas já foram em parte publicadas e apresentadas em diversos estudos. E o destaque em particular, e esta é a razão, tem sido no fundo o motivo de eu atravessar o rio e vir aqui a Louros estudar e apresentar algumas comunicações sobre algumas das freguesias de Louros, é a importância de um documento que existe no arquivo do Patriarcado de Lisboa, em São Vicente de Fora, que é a Visitação de 1719. A Visitação de 1719 foi feita num contexto que é o contexto do aparecimento do conhecimento enciclopédico da Academia Portuguesa de História, ordenada pelo Rei Dom João V, que estão ligados a este território. Portanto, estamos nos territórios do Cardeal Dom Tomás de Almeida e do Rei Dom João V, a caminho de Mafra, não é? Portanto, é um território com o qual ele se sente bem e que teve aqui um grande ciclo, não é? Que foi o próprio prior de Santo Antão do Pujal, que nos deixou a memória paroquial, que mais parece uma monografia. Se todos tivessem feito uma monografia assim, se calhar, em vez de ter só 18 volumes, tinha tido 180. Mas pronto. Mas antes de haver essas memórias paroquiais e antes de haver o dicionário geográfico, já o Rei Dom João V e o Cardeal Dom Tomás de Almeida, logo nos primeiros anos do seu ministério enquanto Patriarca de Lisboa, tinham ordenado que se fizesse um levantamento de todas as igrejas paroquiais que existiam no território do Patriarcado, com a descrição dos seus altares, das suas capelas, das ermidas que lá existiam e, sobretudo, uma questão muito importante, com as obrigações que existiam. Quantas irmandades é que existiam, os altares se tinham capelas e obrigações de missas perpétuas ou não, quais eram as propriedades que eram obrigadas a essas mesmas instituições. E, sobretudo, a descrição do estado de conservação desses espaços. Esta visita é muito importante porque é na sequência desta visita que se fazem muitas obras no Reino de Dom João V. Provavelmente foi na sequência desta visita que, em função de eventualmente mau estado da Igreja de Santo Antão do Pujal, se terá ordenado que se fizessem aqui obras, se terá ordenado que se restaurasse a Igreja de São Roque. Portanto, normalmente existe sempre esta obrigação que nós vamos encontrando.
E este texto é um texto muito importante e que serve como um ponto de partida, porque não havia nada parecido antes para a história deste território. Avançando. Não tenho aqui agora a alterar aqui muitas coisas. Vou só dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, em relação à Igreja de São João, já vou conseguir a ordem que está no próprio manuscrito e, de certo modo, corresponde um bocado à cronologia da origem de cada uma das paróquias. Pensa-se que a Igreja de São Julião fosse a mais antiga, ou uma das mais antigas, ou a de Santo Antão, não se sabe se era mesmo a de Santo Antão que está aqui, ou se era a Santo Antão no outro local. Elas não se têm propriamente tradução, porque quer a Igreja de São Julião, quer a Igreja de Santo António, São Paulo de Santo Antão, são ambas referidas em 1220, só que com designações distintas. A São Julião é descrita como sendo a Igreja de São Julião de Alva de Fantástico, e a Igreja de Santo Antão é descrita como a Igreja de Santo Antão de Fanhões, e não Santo Antão do Tejal, ou Santo Antônio. Portanto, nós não conseguimos saber se essas igrejas originais correspondem exatamente às mesmas localizações que nós temos. Mas pronto, se não forem uma mais antiga que a outra, porque eu não vou entrar agora aqui em disputas paroquiais, vamos assim dizer, sobre qual é que é a mais antiga, andará mais ou menos ela por ela. Não há dúvida nenhuma que das três, a de Fanhões é a que é mais recente, pelo menos assim está identificada como sendo uma igreja que tem origem no século XVI. Por exemplo, uma das coisas que nós temos na igreja de São João do Tejal é que faz-se a visita do altar-mor. Diz-se como é que ele está paramentado, como é que é cada altar, onde é que ela está, o que é que se deve fazer para alterar, que pode não estar com a distância que é necessária. Quantas toalhas é que existem ao culto? Se são suficientes, se não são. Qual é a vocação da igreja? Quais é que são as obrigações? Se tem irmandades, se não tem irmandades. E, portanto, dentro neste caso, o altar-mor da igreja de São João do Tejal tinha por obrigação uma esmola de meio tostão para 4 missas, que deixou um capitão Agostinho Vaz Zanduja, obrigou uma fazenda no lugar do Zandujal, que hoje em 1719, possui António Machado do Couto, morador em Bruxelas, e que já em tempos tinha sido um Gaspar Soares, que foi tirado pelos mordomos da igreja. Portanto, estes são para nós que nos dão, por exemplo, personagens que existiam, que viviam nestes territórios. Quem é que eles eram? Talvez os proprietários mais ricos, os fazendeiros mais ricos, ou não, dependendo. Os fundadores das capelas, quem é que são? Nós vemos os nomes em pedras de sepultura e não sabemos quem é que são aqueles indivíduos. Nós aqui, felizmente, Santo Antão do Tejal tem registros paraquedas desde 1560. Portanto, é um dos mais antigos. Aliás, retiram-se referências a outras freguesias à volta de Santo Antão do Tejal a partir dos próprios registros de Santo Antão do Tejal. Mas há sítios não, há sítios que por causa das invasões francesas e outros eventos acabam por não ter registro assim tão antigo. Portanto, estas fontes de informação são muito importantes. Depois os vários, depois há aqui teremos uma resenha. Por exemplo, sabemos quais eram os altares que existiam na igreja de São Julião. O altar de Nossa Senhora do Rosário, do Senhor Jesus, que era avistado pelo bispo de Viseu, Jerónimo Soares, que havia ligação ao Domingos dos Soares, o altar de São Brás, o altar de São Francisco. E aqui, por exemplo, é muito importante este registro, porque a memória paroquial de São João do Tejal é muito recente. Não dá nenhum destes registros. Enquanto quase aquilo que o Barbosa Machado, acho que era o Barbosa Machado, se esticou a escrever sobre a história de Santo Antão, o cura de São João do Tejal foi muito parco em palavras. Mas uma coisa aconteceu curiosamente em Almada. O padre de Santiago era muito sucinto e deixa muita coisa por descrever. Já o Dom de Caparica fez quase uma monografia completa. Pronto, e eu não irei entrar em muitos detalhes, mas mais à frente farei um resumo daquilo que encontrei. Curiosamente, em São João do Tejal, nesta época, só havia uma irmandade, a Irmandade das Almas, porque a Irmandade do Santíssimo é criada precisamente entre esta visitação e a visitação de 1751. Depois fala das avenidas que existiam. Às vezes refere sítios que nós nem desconfiávamos que tinham capela. Nestes casos, quase todas elas deixaram vestígios. A Ermida de São Sebastião, que é pública, a do Espírito Santo também, embora algumas estarão arruinadas. Os ferrões que estavam muito ligados a São Julião do Tejal, pelo menos desde o fim do século XV, porque São Julião do Tejal tinha muitos bens ligados ao mosteiro de São Vicente de Fora, e através da documentação de São Vicente de Fora nós conseguimos perceber quem eram os moradores de São Julião do Tejal. Aliás,
A própria aldeia de São Julião do Jal pertencia toda à Mosteiro de São Vicente de Fora. Todos os moradores que cá viviam tinham propriedades, tinham que pagar um foro de São Vicente de Fora. Tínhamos também a igreja de Nossa Senhora do Socorro, que era da Quinta da Alheira. Nossa Senhora da Conceição, na Quinta dos Rocos, é uma das que, por exemplo, não é retida nas memórias paroquiais de 1758. E aqui é mencionado. Portanto, nós hoje nem sequer sabemos o que é que existia nesta quinta, que é uma quinta que fica ali entre a Via Longa e São Julião do Jal, e na Quinta do Ponte da Ermida de São José. E depois temos também uma informação muito importante, e daí vemos a tal saber enciclopédia que tínhamos na época, que é quantas pessoas é que moravam cá. Porque em São Julião do Jal, em 1719, havia 120 fogos e 421 pessoas maiores e 60 menores. Nós vamos reparar uma coisa curiosa, que poderá ser um erro, não sei. Das 13 que tinha mais população, curiosamente, era Fanhões, que é mais pequeno. Mas depois, mais tarde, isso altera-se outra vez. Enfim. No caso de São Antão do Tujal, que é onde nós estamos, tem informações de São Antão do Tujal e Fanhões. Esta visitação tem aqui duas coisas muito interessantes, que é uma temática que está de novo a vir à baila e que é o estudo das relíquias. Penso que agora, neste momento, não há vestígios de relíquias dentro da igreja de Santo Antão, nem na igreja de Fanhões. Mas, por exemplo, no século XVIII, o visitador diz que há um santo, a um mártir. Muitas vezes eram elementos que eram, desde a Idade Média, que eram transportados pelas pessoas mais ricas que visitavam os locais de peregrinação, como Jerusalém, que seria mais difícil, mas sobretudo Roma, onde havia muitos mártires do tempo romano. Que depois traziam de volta para Portugal, e este é uma espécie de remédios, porque um determinado santo, quando era evocado, era protetor. O São Roque e o São Sebastião protegiam contra as pestes, o São Saturnino era o advogado contra os meninos quebrados, contra os meninos que tinham problemas de crescimento, as crianças de São Antão do Tujal. Numa custódia de prata sobredourada, havia umas vidraças com um moço que se dizia de ser de Santo Antão Abade, e como tal se venera há 100 anos a esta parte, portanto, desde pelo menos do início do século XVII, e havia a acreditação de ter sido dado pelo arcebispo Dom Afonso. Esta informação é muito importante, porque, em regra geral, quando se fala na história, quer do passo dos arcebispos e da Quinta de Santo Antão do Tujal e da própria igreja de Santo Antão do Tujal, primeiro, disse uma coisa absurda, que é dizer que a igreja foi fundada pelo arcebispo de Lisboa, Dom Fernando de Menezes, foi arcebispo entre 1540 e 1563, se não me engano, memória. Bem, não interessa, em meados do século XVI, Santo Antão era muito mais antigo. Depois há outras fontes que dizem, e ainda hoje encontrei isso de manhã num site de turismo em Lisboa, a dizer que o Paço dos Arcebispos foi comprado em 1291 pelo Dom Fernando Menezes, que é ainda mais estranho, como é que um homem do século XVI vai comprar uma quinta em 1231. Enfim, há gente que escreve as coisas sem se preocupar com a cronologia das mesmas. Mas o que normalmente está associado à história deste paço, e que é muito importante, é essa figura popular, não só do cardeal Dom Tomás de Almeida, o principal, o homem que manda fazer esta praça monumental, que manda reconstruir o paço aqui dos arcebispos, que manda reconstruir aqui a igreja, mas sobretudo, uns séculos antes, aliás, no século XVI, o arcebispo de Lisboa, Dom Fernando de Menezes. Ora, o que esta informação nos diz é que antes do Dom Fernando de Menezes, o seu antecessor, o cardeal Dom Afonso, que era filho do rei Dom Manuel e irmão do cardeal Dom Henrique, dos conselhos de Portugal, já tinha uma preocupação com a igreja e com a paróquia de Santo Antão do Tujal, a ponto de vir oferecer umas relíquias do Santo Antão Abade. E tem outra particularidade, é que o termo de Santo Antão do Tujal é recente, porque originalmente chamava-se Santo António do Tujal, na Idade Média. Tinha essa designação. É muito provável que a alteração da designação ou o início do culto de Santo Antão esteja a ver, tenha exatamente a ver com estas relíquias. Portanto, estas informações dão-nos pistas sobre a história deste tratado. Depois tinha aqui também mais informações sobre as diversas capelas e altares, se têm retábulo, se não têm, o que é que falta fazer. Por exemplo, em relação, ainda falando desta visitação de 1719. A visitação de 1719 da Igreja de Lourdes diz qual é a cronologia do altar-mor e do
lá foi feito. Ou não havia mais muitos. Portanto, a importância deste documento, precisamente, tem a ver com essas referências para nós percebermos exatamente a origem artística de cada um dos elementos. E depois fazer comparações. Esta igreja tem este tipo de trabalho artístico. Isto é muito parecido com aquilo que nós encontramos. A pedraria foi introduzida em Portugal com o convento de Santa Joana, por sua vez veio dos arquitetos jesuítas da Igreja de Jesus em Roma. E, portanto, em Roma nós encontramos aquilo que vimos na Igreja de Lourdes, mas por multiplicado por muitos mais elementos. E, portanto, muita desta arquitetura e destes elementos artísticos tem uma forte inspiração no barroco italiano. Não só por causa do arquiteto de Mafra, mas também por causa do Canevaro, por causa do Rodrigo Franco, que também trabalhou com o Canevaro aqui em Santo Antão do Sal e aprendeu da sua aprendizagem artística nos trabalhos de Mafra. Como diria o outro, isto anda tudo. Houve outros altares, e que são basicamente os mesmos que existiam já depois do terremoto. Santo António tem inclusive o Instituto António Correio da Arém, passado dos pontos de Basco. A Capela de Santo Nome de Jesus também tem a instituição. A Capela de São Bartolomeu, a de Nossa Senhora da Graça. Enfim, bem deles, que depois mais adiante irei fazer referência. Depois falam das capelas das quintas. A Quinta dos Padres Lóios, que é basicamente esta quinta onde nós estamos hoje. Os Padres Lóios são os padres do convento de Santo Eloy de Lisboa, que está numa zona, portanto, mais ou menos onde do quartel dos Lóios, né? Portanto, por cima da Sé. Estes padres tinham aqui uma grande quinta em Santo Antão do Sal, quinta essa que depois foi trocada, dada em troca para ampliar o espaço que existia no tempo no tempo do próprio Dom Tomás de Almeida. Uma quinta que eu ainda não descobri onde é que ela ficava, que é uma quinta dos padres dominicanos e irlandeses. Portanto, não houve assim de investigação do ano passado para este ano. Peço desculpa, já tenho opiniões. Ando muito depressa. As que são do povo aqui em Santo Antão do Sal, do Espírito Santo, de São Roque, e depois aquelas que são mais conhecidas, que é a Quinta dos Pincelos e a Quinta das Parafusas, que eu não irei falar hoje, porque já falei anteriormente. E, entretanto, mais adiante, irei falar de uma outra propriedade aqui em Santo Antão, como eu disse, e essa sim não refiro na comunicação anterior. Sobre Fanhões, era uma igreja mais simples. O próprio visitador, a certa altura, diz no fim que a única igreja é pequena, mas asseada. É quase uma coisa que hoje em dia as pessoas normalmente costumam dizer: então uma igreja é grande, é pequena, mas é asseada. Pelo menos tem bom estado. Quando comparada com a de Santo Antão e com a de São Julião, certamente era mais modesta, não é? Prefere estar na mesma, tem bastante luz, tem frestas vasilhadas, está farado de painéis, tem bolo de madeira, tem uma tribuna na Capela Morte de Talha. O que diferencia muito esta igreja de Fanhões da igreja de Santo Antão e da igreja de São Julião é os patronos. Porque enquanto a igreja de São Julião era parte do Cabildo da Sé e parte do Mosteiro de São Vicente de Fora, e a igreja de Santo Antão era administrada pela própria Mitra, a de Fanhões era administrada pelos moradores de Fanhões. Eram eles que, à sua custa, sem o apoio de mais ninguém, faziam as obras e pagavam as obras da igreja. Por isso é natural que houvesse algum brilho com aquilo com o qual conviviam no diário. Voltando aqui mais atrás ao início de Fanhões, ao contrário das outras duas igrejas que têm não só a capela mor e os altares laterais, como também capelas laterais, a igreja de Fanhões tinha só, além do altar mor, dois altares laterais, de Santana e o de Nossa Senhora do Rosário, que é interessante, que é a única evocação que é comum às três igrejas. Todas as três igrejas tinham um altar de Nossa Senhora do Rosário. Isto pode ser por duas ordens de razão, ou por influência de padres dominicanos, ou pela presença de populações de origem escrava ou da descendência africana. Porquê? Porque em Lisboa as confrarias do Rosário eram as únicas que admitiam pessoas de origem africana, sejam eles escravos, mouros, negros ou o que seja, sem olharem à sua ascendência. Portanto, e algumas confrarias do Rosário chegavam inclusive a comprar a liberdade de alguns dessas populações.
E, portanto, quando nós normalmente fazemos a investigação e encontramos a referência ao culto monsenhor José, ou é por influência dominicana ou por presença de populações com origens, o que não deixa de ser quase evidente, porque é expectável, porque, enfim, as quintas tinham que ter trabalhadores. As quintas tinham que ter trabalhadores criados dos comerciantes e dos fidalgos que as tinham. E muitos desses trabalhadores, naturalmente, seriam pessoas de origens humildes e muitos deles escravos ou ex-escravos. E, portanto, é muito natural que, e nós encontramos nos registros paroquiais muitas referências e, eventualmente, até nos documentos que se vão encontrar nos estudos arqueológicos. Também temos o estudo do Nossa Senhora do Rosário e nas escavações que fizemos na parte parcial do antigo cemitério encontramos esqueletos, não é? De pessoas de origem africana. Mais uma vez. Além dos registros de óbito, casamento e batizado. Mais uma vez, anda tudo ligado. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Digo, isto foi fundamentalmente para explicar a importância deste documento, que é talvez o menos conhecido daqueles que nós temos das memórias do século XVIII. Depois temos as memórias paroquiais. Felizmente, as memórias paroquiais do Distrito de Lisboa foram publicadas pelo professor Viriato Capela em 2016 e também pelo professor João Cosme, em parte também já há bastantes anos, além de que as próprias câmaras e os investigadores locais vão publicando diversas transcrições totais ou parciais destas memórias paroquiais. O que é que são as memórias paroquiais? É aquele relatório que o Marquês do Paulo mandou fazer depois do terremoto para saber se estão todos bem, precisam de ajuda, é preciso reconstruir alguma coisa sobre demolição de edifícios, qual é que é o estado de cada uma das freguesias e, sobretudo, que medidas é que tinham que ser tomadas para rentabilizar o máximo possível o território. Daí a preocupação com as serras, com as ribeiras, com as minas, com as fontes, com todas as informações que são importantes para a história económica, portanto, para a potencial económica de uma das terras. Mas também para a própria história dos civis, mas eram os próprios bispos e arcebispos e o próprio cardeal patriarca de Lisboa que ordenavam aos vigários e aos priores, aos parcos das diversas freguesias do país, fizessem este relatório. Infelizmente, é um relatório que não tinha propriamente uma fácil da documentação. Não nos podemos esquecer que em muitas igrejas a documentação mais importante não estava nas próprias igrejas, estava nas igrejas matrizes, nas colegiadas. Portanto, a igreja de Santo Antão do Bujal era uma colegiada, mas os documentos importantes de São João do Bujal estavam na São Vicente de Fora. Esses, felizmente, preservados. Os de Santo Antão, se calhar nem tanto. Como disse aqui, as memórias paroquiais de São João do Bujal, a descrição é basicamente a mesma, mas é um relatório muito pequeno, como vocês podem ver. Já por comparação, com a descrição aqui das várias capelas também, já por comparação, o de Santo Antão do Bujal começa na página 365 e acaba na página 554. Enquanto o anterior começou na 535 e acabava na 542. O de São Julião tinha 7 páginas, o de Santo Antão do Bujal, o de Panhões, por exemplo, tem 2 páginas, é mais pequenino. O relatório de Santo Antão do Bujal tinha quase 200 páginas. E o que foi transcrito pelo professor Viriato Capela foi só a parte principal. A memória histórica do passo dos arcebispos não foi transcrita. Portanto, já houve pessoas que estudaram este texto, e é um texto muito interessante, não só para a história de Santo Antão do Bujal, como para a própria história da arte em Portugal. Porque refere todas as iniciativas feitas pelo próprio cardeal de Tomás, quem foram os arquitetos e mestres que aqui trabalharam, inclusive, neste caso, nas memórias paroquiais, diz os 2 pintores que trabalharam na igreja de São Roque, o José da Costa Medeiros e o Bento Coelho, e, portanto, é uma fonte muito, muito importante. É muito extensa, é difícil de resumir, não é? Portanto, e por isso é natural que eu também não tenha tido aqui essa informação. E outro pormenor muito curioso, enquanto que a maior parte das memórias paroquiais foram escritas em 1758, a de Santo Antão do Bujal foi concluída em 1760, quase 2 anos depois da ordem para se fazer esse relatório. Como esta memória já foi objeto de uma comunicação anterior, eu irei aqui entrar em muitos detalhes. Vou resumir apenas como outra fonte, já do século XIX, também muito interessante, também manuscrita, e é praticamente desconhecida, que é o Dicionário Topográfico de 1842.
é relativamente resumido, mas traz aqui umas coisas muito interessantes. Por exemplo, a descrição de Santo Antão do Fujal refere a ermida de São Roque, junto à estrada, uma ermida muito visitada e ornada de belos quadros, e a imagem do santo, ainda nessa época, disse que apareceu naquele sítio, e junto à ermida há um poço cuja água é dada como remédio eficaz para o azougue, que seria uma doença, uma contaminação. Azougue é o termo que também se usa para o mercúrio, não sei se tem alguma referência a ver com isso. Depois refere o palácio da Mitra, não é? Neste caso fosse o jardim, notado pela sua beleza e magnificência, e foi devido ao patriarca Dom Tomás de Almeida. Depois refere uma coisa muito interessante, que é o estado de conservação do mosteiro do Rio. Diz, portanto, que há neste lugar, portanto, as fronteiras com Santo Antão do Fujal, um mosteiro ao Porto Mar, formado por um braço do Rio Tejo, que entra pela Boca de Sacavém. Este mosteiro está quase perdido. Portanto, estamos a falar há quase 200 anos atrás, não é? Pode parecer que há muito tempo, mas não é assim tanto quanto isso. Está muito perdido pelo muito lodo que tem e apenas admite muito pequenas embarcações, e estas mesmo só nas grandes marés. A falta de limpeza deste braço do rio faz que nos grandes invernos se inundem todos os campos que ficam contíguos, chegando os lavradores a perder, por muitas vezes, as suas sementes e trabalho. Acontecendo, por esta mesma causa, outras muitas terras que são adjacentes e que poderão produzir até 1000 moinhos de pão. Portanto, já falaram da riqueza, usando aqui da base do infantado, dizer, grosso modo, não é só o infantado, mas é basicamente isso. Fala também, curiosamente, no caso de São João de Fujal, da devoção que os moradores tinham à ermida de São Sebastião. Uma grande fé com a imagem deste santo que se lê nesta ermida. Portanto, o território que temos basicamente é este. Hoje temos neste território, temos aqui Santo Antão e São Julião, basicamente contíguos, mas não propriamente contíguos, e depois o território na parte mais alta, em Fanhões. Sobre a igreja de São Julião, sobre a igreja de Santo Antão do Fujal, como eu vos disse anteriormente, uma das primeiras referências que nós temos, eu faço menção aqui, aparece uma lista de igreja do Bispado de Lisboa, no início do século XIII, volta de 1220-1229. A lista está escrita em latim e fala na igreja de Santo António de Famões, e São Julião de Albergaria de Montassem. Agora, pode-se perguntar, será que estas igrejas que aqui são referidas são as mesmas que existiram na Idade Média, no século XVI, e que vieram até aos nossos dias? Pode-se colocar essa dúvida. Não há muitos documentos, talvez uma investigação arqueológica em torno destes espaços rituais pudesse tentar descobrir se existem vestígios da ocupação deste território numa época tão ocupada. Mas, por outro lado, não deixa de ser curioso e interessante que, junto a Famões estava na dependência eclesiástica de Santo Antão do Fujal. Será que em Famões existia uma capela ou uma ermida anterior, no início da Idade Média, depois se trasladou aqui para este território, por ser talvez um território mais perto? Uma dúvida. Uma vez que Famões é uma zona de serranias, talvez fosse um território mais difícil de ocupar e de habitar. Da mesma maneira que, agora a capela que está agora lá em cabeça de Montachique, seja uma capela com origens no século XVIII, já sabemos, já existia, aquele espaço todo já existia antes naquela zona. Portanto, resta a dúvida de saber se esta igreja de São Julião, de Albergaria de Montachique, também seria ali, depois mais tarde se estabeleceu sabemos a história dela, que a fundação da igreja de São João do Fujal, essa sim está documentada até a época em que ela foi construída, como mais adiante irei fazer a menção. Depois temos o caso mais concreto, é o caso da reforma administrativa e a criação da freguesia de Fanhões, essa não há dúvidas. Sobre a igreja de São Julião, o que é que importa dizer nesta pequeno império sobre as origens deste espaço? Isto é uma fotografia antiga, onde nós ainda vemos as tais capelas laterais, a capela, portanto, o altar-mor, as duas capelas os dois altares colaterais e as duas capelas fundas do lado da Epístola e do lado do Evangelho. Sabemos que, por volta de 1590, houve uma bula dada por um delegado do Papa autorizando a construção de uma igreja na Vila do Tujal. Quando nós falamos de vila, nós estamos claramente a falar de vila como foi a vila
tinha sido levado por Dom Afonso Henriques ao Mosteiro de São Vicente de Fora. Fazia parte do património do Mosteiro de São Vicente de Fora. E o Mosteiro de São Vicente de Fora, para conseguir não só recolher portanto, o rendimento destas propriedades, como também ter direito às dízimas episcopais, ou aliás, às dízimas das igrejas paroquiais, pediu autorização ao Papa para construir aqui uma igreja isenta de todas as outras jurisdições. De modo a que quem se viesse aqui estabelecer estava dependente apenas e exclusivamente do próprio Mosteiro de São Vicente de Fora. Depois, mais tarde, há a tal referência da Aldeia de Montachique, que eu não sei se será a mesma ou não, e depois uma série de apresentações e documentos da Idade Média que eu não irei aqui detalhar, só mostrar, por exemplo, este documento que é muito interessante, eu vou aqui enviar, que está no tomo do século XVII, refere, artigo 1606, faz a descrição de todas as casas e propriedades existentes na freguesia de São Julião do Bujal que pagavam flores ou pertenciam ao Mosteiro de São Vicente de Fora. Portanto, hoje em dia, quem quiser um dia fazer um estudo arqueológico da evolução da localidade de São Julião do Bujal, tem aqui um manancial de informação importantíssimo, porque nós conseguimos, praticamente desde o século XVI até ao século XIX, saber exatamente cada uma das propriedades que ali existiam e onde é que elas estavam localizadas. Há cartografia sobre isso, portanto é muito, muito interessante. Depois, há uma parte de limitação que eu não consegui ler porque está em mão estado, que é um problema que os historiadores têm da Torre do Tombo, e que às vezes os documentos têm em mão estado e não são consultados. E depois, a partir do século XVI, começamos a ter a notícia de fundação de sepulturas perpétuas e capelas, então, na igreja de São Julião do Bujal. A sepultura do Julião Monteiro Martel, do Sebastião de Aguiar, portador dos Pontos, que depois, mais tarde, são referidos nas pedras que existem lá e que foram, inclusive, objeto de inventário do património, como estas aqui. A Capela de São Francisco, que é uma das capelas laterais, a Capela do Santo Cristo, que tem, inclusive, uma pedra sepultural, que é a tal dos Soares. Esta capela de João Alves Soares, escrivão da casa de Alveio, Nosso Senhor, que foi escrivão da sua fazenda, o que mandou aqui a fazer, não é dizer, mandou fazer à sua custa para ele, a sua mulher e os seus descendentes, a qual capela está sepultada, faleceu em 28 de junho de 1609. Portanto, este João Alves Soares foi pai de Diogo Soares, que foi uma figura importante na história de Portugal. Aqui está ligado indiretamente ao Vasconcelos, que foi criado da janela fora do 1 de dezembro de 1640, Miguel Vasconcelos. Estão ligados aos Soares da Cotovia, que eram os donos do edifício e da quinta, que fica na rua da Escola Politécnica, onde hoje é a Inferência Nacional. E por isso é que mais tarde esta capela aparece na posse de um bispo de Viseu, também de apelido Soares. Aqui está tal referências iconográficas mais antigas da Igreja de São Julião. Não sei se todas as pessoas têm noção disso, mas na documentação da Torre do Tombo, que felizmente até já está digitalizada. E está acessível até online. Não sei se os culpados disso até não foi a Câmara de São Paulo hoje. Se alguém pediu essa documentação e ela foi digitalizada. Mas neste tal tombo de 1606, nós temos a representação de como é que eram as igrejas e as casas de São Julião do Bujal no início do século XVII. E, por exemplo, aqui temos essa representação mais antiga e mais recente. Mais antiga aqui numa clara feição gótica e mais recente numa clara feição mais moderna, ainda que com alpendre, que é uma coisa que depois a pouco e pouco vai desaparecendo, do que era a antiga igreja de São Julião do Bujal. Depois temos outra referência, portanto, sepultamentos na Capela de Juros, etc. Registros paroquiais, por exemplo, nós sabemos, isto é uma outra informação muito interessante, e foi muito interessante no estudo que fiz sobre o céu. Através dos registros paroquiais nós temos informações da própria história dos edifícios. Por exemplo, em São Julião do Bujal, temos alguns registros de sepultamentos e de sacramentos celebrados na Igreja do Espírito Santo, porque a igreja paroquial estava descoberta, ou seja, estava em obras. Sabemos que em meados do século XVII, a Igreja de São Julião do Bujal tinha estado a sofrer um conjunto de obras e durante um conjunto alargado de anos os atos de culto foram celebrados noutras igrejas da localidade. Depois, há outro registro
amiga a Sílvia Ferreira, foi descobrir aqui as obras do retábulo da Igreja de São Julião de Bujal, como já tinha descoberto de Lourdes e também os de Bucelas. Sabemos também outras informações, como por exemplo a inscrição antiga do retábulo do cruzeiro em frente à igreja. E depois temos então a primeira grande descrição de 1719, que eu já referi lá atrás, e que aqui representa de forma mais sistemática para de algum modo perceber como é que a igreja estava organizada. Então o que é que temos? Temos o altar-mor, como já referi, os arcos laterais, o Senhor do Rosário e a capela do Senhor Rosário, e as três capelas, a capela do Senhor Jesus, o altar de São Brás e a capela de São Francisco, são as laterais. Depois temos uma informação muito importante, a Irmandade do Santíssimo, São Julião de Bujal. As Irmandades do Santíssimo são muito importantes porquê? Porque elas estão muito ligadas ao período juvenil. O que é que as Irmandades do Santíssimo faziam? Portanto, tomavam conta do sacrário. O que é que havia no sacrário? O corpo de Cristo. E o que era o corpo de Cristo? Era o elemento principal do culto. E a devoção ao Santíssimo Sacramento é muito incentivada no período de Dom João V. Inclusive, o próprio Dom João V estabelece uma coisa muito importante, que em todas as igrejas cuja Irmandade que fabrica a igreja, que trata da manutenção da mesma, seja uma outra Irmandade qualquer, às vezes antigas, do século da Idade Média, essas Irmandades sejam unidas à Irmandade do Santíssimo e constituem uma única, porque essa deve ser a mais rica e a que tem superintendência sobre as demais. Isso aconteceu em diversos locais de culto, em diversas igrejas paroquiais, e é a razão pela qual, no século XVIII, a Igreja de São Julião de Bujal, que não tinha uma Irmandade do Santíssimo, a partir de 1748 passa a ter, conforme consta no livro de registro da Câmara Patriarcal de São Vicente de Portas. Depois, eu não vou detalhar aqui, porque já referi a história da ligação da Quinta da Arlheira e da maneira como os donos da Quinta da Arlheira venderam a quinta aos prados de São Vicente de Fora e estavam sepultados na capela da quinta, trocaram esse jazigo perpétuo por um jazigo dentro da própria igreja de São Julião, que é fácil perceber porque é assim. Os prados de São Vicente de Fora estavam interessados nas potencialidades económicas da Quinta da Arlheira, mas a Quinta da Arlheira estava vinculada, isto é, os donos da Quinta da Arlheira não a podiam vender sem nenhuma licença especial porque estavam lá sepultados os seus antepassados. Então fizeram uma troca. Foi dar aos antepassados dos donos da Quinta da Arlheira um local na igreja de São Julião que era propriedade, podemos assim dizer, pelo menos a capela Moreira, era propriedade dos próprios fratos de São Vicente. Portanto, no fundo aqui uma espécie de troca de habitação perpétua entre uns e outros que permitiu de facto durante aquele período de remoto, o desenvolvimento da fábrica da Quinta da Arlheira. Depois temos então a descrição em 1758 e aqui tenho um quadro em que eu comparo como é que estava organizada o espaço de culto da Igreja de São Julião. Temos o altar-mor, com uma série de imagens, que são referidas algumas só em 1758 e 1760. Tínhamos os altares laterais do Nossa Senhora do Rosário e de São Brás, que há bocado enganei nessa informação, e depois tínhamos os altares laterais. Tínhamos a capela dos Soares, que era administrada pelo Bispo Dom Jerónimo Soares, e depois, em 1758, já está na posse do Dom Rodrigo de Noronha dos chamados Soares da Portuguesa. O que acontecia muitas vezes é que estas famílias, depois, quando não tinham descendência, iam para um plano lateral a ver quem é que sucederia naqueles bens que estavam lá atrás. E às vezes acontecia também que esses ramos laterais não tinham os próprios descendência, e então acontecia uma coisa que se chamava, no antigo regime, as capelas da proa. E o que é que são as capelas da proa? São bens que, por não terem herdeiros, revertem a favor da proa. E a proa, neste caso o rei, dá-los, concede-os, criados a pessoas que prestaram serviço à proa e que desse modo ficam com os bens que estão anexos a essas obrigações. E é dessa maneira que alguns desses sentidos é uma espécie de prémio que é dado em que eles ficam com o rendimento de uma propriedade e com as obrigações pias dessa propriedade, que é mandar usar não sei quantas missas todos os anos, ter lá um dos provedores esses bens. Isto é só
sobre São Joaquim do Tijolo, sobre Santo Antão. Pois, sobre Santo Antão, como é referido, ainda em 1404, um dos documentos mais antigos, é aquele dos mais paroquiais, é referido que já existia uma capela de Santa Maria na igreja de Santo António do Tijolo. Isto é muito curioso, porque é precisamente nós indicamos muitas vezes ao ler os documentos freguesia de Santo António do Tijolo na aldeia de Santo António, ou no lugar de Santo António. E parece estranho, porque Santo Antão, no fundo, é Santo Antonino, que é também o que usa-se muito aqui. Em Évora existe a igreja de Santo Antão, a igreja mandada a fazer pelo cardeal Dom Henrique, ou o arquiteto Manuel Alves, que é que está na Praça do Geral, e muitas vezes também aparece com a designação de Santo Antão, ou Santo Antão Abade, ou Santo Antonino. Pensamos muitas vezes, mas o Santo Antão da igreja de Santo Antão do Tijolo é o Santo António de Lisboa ou é o Santo Antão Abade? Não, são duas figuras diferentes. O Santo António é o Santo António de Lisboa e o Santo Antão é o Santo Antão Abade. O que pode ter acontecido aqui, neste caso, é que, com a vinda das relíquias do Santo Antão, se estabeleceu que a igreja passasse a ter essa dedicação. As igrejas davam o nome em função dessas devoções. Nós temos alguns casos particulares aqui na região, como, por exemplo, a Capela de Ados Campos, que originalmente era dedicada a São Felipe, depois passou a ser dedicada a Santa Marta, e outras que tinham a ver, no fundo, com a evolução das próprias devoções. Sabemos que, efetivamente, de acordo com as inscrições do século XVIII, em 1554, o arcebispo de Lisboa, Dom Fernando de Menezes, fundou uma igreja no Palácio no Jardim de Santo António do Tijolo, conforme se viu no punhal da torre da igreja, e que esta foi depois completada pelo Sr. Dom Miguel Castro, que foi o arcebispo de Lisboa, aliás, um dos mais anos que esteve à frente da igreja de Lisboa, entre 1586 e 1625. O Paulo mandou gravar as suas pedras d'armas, as armas dos cascos, que são os besantes, 6 besantes de círculos, que são as armas dos cascos. Da mesma sorte, este congalista que era, mandou fazer a capela do Rosário de Maldives. Depois temos a referência de algumas fundações. Por exemplo, sabemos que em 1591 foi sepultado aqui na igreja de Santo Antão do Tijolo, na capela de Nossa Senhora das Candeias, que é uma capela escrita na igreja, o Francisco da Cunha, que residia na sua quinta de Nossa Senhora Redonda, que tem a ver com Atos Calvos, hoje. Mas porquê é que ele foi cá sepultado? Precisamente porque os seus antepassados tinham vivido aqui em Santo Antão do Tijolo e tinham fundado esta dita capela. Outra capela que foi fundada antigamente na igreja de Santo Antão do Tijolo é a capela de João Bacar. João Bacar, penso que é do século XV ou XVI, não tenho certeza. Bacar é porque ele era de origem flamenga, ele era um mercador de Lisboa. E, como flamengo que era, não tinha muita família aqui em Portugal. Ele, depois de fundar esta capela, não teve descendentes e os bens repartiram por favor da coroa. A partir dessa época, do século XVI, nomeadamente em 1690, ela foi dando sempre dada sucessivamente a vários proprietários. Outros não, outros tinham, por exemplo, uma Margarida Rodrigues de Graia, no seu testamento de 1647, depois mais tarde também foi para os bens da coroa, determina a fundação da capela de São Bartolomeu, na igreja de Santo Antão, inclusive deixando dinheiro para ordenar a igreja. Portanto, ela foi recebida esta capela por mercê do arcebispo Dom Afonso de Portugal, que era arcebispo de Lisboa, deixa dinheiro para as obras de azulejo, da pia de água benta, do letreiro da capela, para pagar o papelão, assim. Todo o testamento em si dá muita informação sobre a história dessa igreja, dessa capela da igreja de Santo Antão do Tijolo. O testamento foi feito em 1647. Curiosamente, na mesma capela onde ela se mandou sepultar, que é a capela de São Bartolomeu, existia uma imagem, do século XVIII, de Santa Margarida. Porquê? Porque a fundadora se chamava Margarida e as pessoas tinham o hábito de terem como devoção os santos do nome. Muitas vezes, quando nós não sabemos a ligação que existe, há estas pequenas pistas. Há uma capela chamada de Santo António. Qual é que foi o fundador? Se calhar era alguém que se chamava António, ou São João, ou São Julião. Quer dizer, não quer dizer que isso aconteça sempre, mas acontece com muita frequência.
a Igreja de Santo Antônio do Dujal, no século XVIII, no início do século XVIII, antes das grandes obras mandadas fazer pelo Cardeal Dom Tomás, já tinha fundamentalmente a mesma organização que teve depois dessas obras. Aliás, eu vou buscar agora aqui a descrição, portanto, o resumo que eu fiz para São João do Dujal, aqui também para Santo Antão. O que é que temos? Temos, claro, o altar mor, que é dedicado a Santo Antão. Nele já existia o bem-vindo do Santíssimo Sacramento, continuou a funcionar já depois do Paramote. E lá está a tal capela de Nossa Senhora do Rosário. No mesmo lugar, no mesmo altar lateral do Evangelho que existia na Igreja de São Julião. Não sei se existia alguma determinação específica para o local em que a imagem da Senhora do Rosário devia estar nas igrejas paroquiais, mas o que é certo é que nestas três igrejas elas estavam todas localizadas no mesmo sítio relativo em relação à Capela Mor. Depois tinha um outro altar lateral de Nossa Senhora da Graça, tinha administrador privado. O da Senhora do Rosário era da família dos Rochas, também eram donos da Quinta da Ponte do Dujal e eram ali sepultados. E depois tinha então 4 capelas no corpo da igreja. Do lado do Evangelho tinha uma, a de São Lourenço, e do corpo da Epístola, e do lado da Epístola tinha três capelas. A de São Bartolomeu, que era a tal da Margarida Rodrigues Gralho, a de Santo António de Lisboa, fundada por António Correia Baiarém, que é um fidalgo do século XVI, e a teve 3 nomes: a Capela de Santo Nome de Jesus, a Capela do Nome de Deus, ou a Capela do Senhor dos Passos, que é o nome que ela passou a ter no século XVIII, que tinha uma irmandade e também tinha uma fundação. O que é interessante na história da Igreja de Santo Antônio de Dujal, e eu vou agora aqui fazer um breve intervalo de 10 segundos para reabastecer e também para ajudar na cara que faz isso ser. Não vou ser abaixar, mas já faz um espaço. É? Então, mais 2, 3 minutos. Sim, Pode ser? sim. Só que uma pergunta, só que ele já esse é aquele lá. Esse não, sujou do Dujal, é caminho da Ponta Viola. Eu já segui. É já a seguir, exato. Internacional Nacional, nova população. Regra geral, e agora retomando aqui a história da Igreja de São Antônio do Dujal, fala-se muito da importância do Cardeal Dom Tomás de Almeida, mas o que é certo é que as obras da Igreja de São Julião do Dujal continuaram muito para lá da morte de São continuaram muito para lá da própria morte de Dom Tomás. Dom Tomás de Almeida, certamente saberão, faleceu mais ou menos ali na mesma época em que faleceu o Dom João V. Aliás, normalmente costuma-se dizer que ao tempo dos reis unidos, teve o rei Dom João V, teve o próprio Cardeal Dom Tomás, que era uma espécie de sósia de Dom João V, só eclesiástico, terá sido o eclesiástico mais velho de Portugal, assim como o rei Dom João V foi o rei mais eclesiástico de Portugal que nós tivemos. Mas, mesmo depois da morte do Dom Tomás de Almeida, que morreu em 1750, acho que é 1750, não tenho agora 1750 ou 51, os seus sucessores, como patriarcas de Lisboa, portanto, que é o Dom Manuel da Câmara, o Francisco de Mendonça e outros sucessivos, continuaram a investir neste espaço e, sobretudo, continuaram a cumprir a sua obrigação enquanto patronos e padrões da Igreja de São Miguel e também proprietários desta grande quinta aqui em Santo Antônio de Dujal. E através da documentação, embora na realidade, e isto é também interessante que é preciso esclarecer, quando se diz a quinta ou o passo dos arcebispos, teoricamente nós estamos a ser corretos com a realidade, porque esta quinta não era dos arcebispos, era da mitra patriarcal de Lisboa. Portanto, os arcebispos só eram usufrutuários desta propriedade enquanto, vamos dizer, enquanto cabeça do cabido dessa mitra patriarcal. Portanto, porquê? Porque se estas propriedades fossem pessoais desses arcebispos, então as obras e as contas dessas obras estavam no próprio inventário, nos próprios inventários desses mesmos arcebispos. E a realidade, e nós conhecemos os casos,
que é o cardeal de Câmara, que está sepultado na Atalaia Vila Nova da Barquinha. Não existe lá referência nenhuma para lá das próprias obras que eles patrocinaram por sua esmola. Não existe propriamente direitos de propriedade sobre esta propriedade. O que existe, e sobretudo em termos de investimento nas obras feitas aqui em Santo Antão de Pujal e o registro de propriedade, tem a ver com a Mita Patriarcal de Lisboa. E é na documentação da Mita Patriarcal que nós vamos encontrar não só os relatos das obras feitas aqui na Igreja e na Quinta, como também nas avenidas que estavam ligadas à Mita Patriarcal, nomeadamente a Avenida de São Roque. Acontece, por exemplo, em 1794, o concerto do órgão da Igreja de Santo Antão do Pujal, pelo organeiro Fontanes, organeiro de origens galegas, e os 55.010 pagos para o concerto desse órgão. Acontece, por exemplo, em 1815, época em que começa uma grande campanha de obras que não está muito bem documentada, portanto, não é muito bem conhecida aqui na Igreja, que se faz inicialmente um inventário que se achava na Igreja, que eu não estou aqui a transcrever, como é óbvio, não é? Porque senão, se vocês assim já estão quase a dormir, então dormiam mesmo. Um inventário que existia nesta mesma Igreja. E depois um conjunto imenso de obras, que isso vale a pena referir, entre 1815 e 1818. Há um primeiro orçamento, quer para a Igreja de Santo Antão, quer para a Igreja de São Roque. Há um orçamento de reparação da Igreja do Palácio de Joaquim da Mita, feito pelos mestres padrões e carpinteiros. Há as pinturas da Igreja de Santo Antão do Pujal, portanto, será eventualmente ou pinturas novas ou restauro de pinturas existentes. Por exemplo, um dos casos, que é o Daniel José Joaquim, é um grande pintor das obras de Lisboa e também de pintor de azulejo do fim do século XVIII. O mestre apardador Maurício José Fialho, o Fernando António Mateus, o entalhador Francisco Miguel, e painéis pintados no teto da Capela Mor são desta época, serão cópias ou não. Uma das figuras do primeiro nome é logo o João Tomás da Fonseca, que era o principal pintura de aparato em igrejas dessa época. Foi o pintor do teto da Igreja de São Domingos de Lisboa, que era a igreja mais importante de Lisboa, e que já não existe por causa do incêndio. Por exemplo, nós sabemos que estas obras, a parte principal delas, foi concluída em 1817 porque há a despesa da transladação do Santíssimo da ermida onde estava para a Igreja de Santo Antão, que tinha estado em obras. Mas depois continuaram também o dourar e encarnar as imagens, a pintura do órgão e, sobretudo, e este é, por isso é que eu sinalizei, ao organeiro Machado, pela despesa do órgão novo da Igreja Matriz de Santo Antão. Este organeiro Machado não é nada mais nada menos que o António Xavier Machado Cerveira, irmão do Joaquim Machado Castro, e que foi o nosso principal mestre organeiro da segunda metade do século XVIII. Portanto, eu não sei, acho que já não existe esse órgão, terá desaparecido. Tanto quanto eu pude informar, não existe, desapareceu. Mais tarde. Será no espólio do patriarcado, porque eles ficaram com uma parte. Sim. Portanto, muitas destas obras desapareceram, mas isto demonstra que, muito para lá do período de Dom Tomás de Almeida, e muitos anos depois do terremoto, continuavam-se a investir os patriarcas, através da Mita Patriarcal, continuavam a mandar fazer obras aqui neste espaço. Depois, o resto da informação não vou acrescentar. Agora já não, acho que já me expliquei um bocado em relação ao tempo, já não tenho falado nos últimos pagões. Pronto, me perdoem as pessoas. Eu já tinha falado um bocado sobre a história desta igreja na última comunicação. Bom, basicamente dizer que as referências mais antigas que nós temos ao sítio de Fanhões sempre ligam à freguesia de Santo António do Pujal, curiosamente, em velha documentação do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Sabemos, pelo aquele registro que eu falei de 1719, que o padroeiro da igreja é o São Saturnino e que havia umas relíquias deste São Saturnino que foram dadas por um arcebispo que não se sabe quem era, mas provavelmente teria sido o mesmo que tinha dado as relíquias do Santo Antão. Este figura que aqui está apresentado, o cardeal Dom Tomás, foi, ao mesmo tempo, depois de ter sido o arcebispo de Braga, foi ao mesmo tempo o arcebispo de Lisboa, cardeal de vários títulos e bispo de Évora, exatamente. Bispo de Évora, o primeiro arcebispo foi já o irmão dele, o cardeal Dom Henrique. E sabemos que pouco depois da morte do cardeal Dom Afonso,
que aqui no sítio de Fanhões havia uma capela já e uma confraria dedicada a São Saturnino, que é visitada pelo provedor das capelas, e que diz uma coisa muito curiosa, que os confrades de São Saturnino não se preocupavam muito com o estado de conservação da capela, porque todos os domingos iam à missa à Santa Antônio dos Santos. Não havia essa preocupação. Depois, anos mais tarde, os moradores juntaram-se com os bens que tinham, mandaram fazer uma nova igreja em 1575 e, antes disso, em cerca de 1560, algumas fontes referem que em 1560, embora não exista neste momento nenhum documento com a instituição da paróquia de Fanhões, que em cerca de 1560 se teria então mandado fazer esta igreja, sobretudo por uma razão muito importante, que é o que aconteceu em muitos locais dessa época. E o que aconteceu, por exemplo, em relação ao aumento da Igreja de Lourdes e às obras da Igreja de Bucelas. Com o Concílio de Trento, há uma determinação que diz que todas as paróquias, com os seus rendimentos, têm que ser, as paróquias, as igrejas paroquiais, têm que ser suficientes para que a missa caiba em todos os fregueses. E se a população aumenta, as igrejas têm que aumentar. E se as igrejas aumentam e aumentam de tal ordem que já não há capacidade técnica para fazer uma igreja que abarca toda a gente, então divide-se a paróquia para que duas igrejas paroquiais sirvam mais população. Portanto, no caso de Bucelas e de Louros, basicamente, no caso de Bucelas, construiu-se uma igreja maior, as igrejas são ligadas uma com a outra, e no caso de Louros, além de se construir uma igreja maior, dividiu-se, como já se tinha feito anteriormente, em outras paróquias, no caso de Santo Adrião da Póvoa, o caso de Odivelas, e o caso de Santo Estevão das Galeiras, e uma parte da Almagem do Bispo, que eram tudo terras que anteriormente tinham pertencido a Louros. Neste caso em particular, o que aconteceu a Santo Antão do Jal foi a divisão entre Santo Antão e Fanhões. Avançando mais para chegarmos ao fim desta comunicação, sobretudo para apresentar aqui um aspecto muito interessante. Eu já tinha feito referência na última comunicação às diversas ermidas que aqui existiam, às referências mais antigas, estas eram as capelas públicas, aquelas que não estavam anexas a nenhuma quinta, de Montachique, pensando que a referência de 1220 fosse de Montachique, as ermidas de São Espírito Santo, Santo Antônio, de Santo Saturnino, etc. Depois as privadas, vou passar um bocadinho adiante, isto são imagens, para quem não explicar a última apresentação, de um inventário que foi feito nos anos 80, muito interessante, muito útil, tem fotografias ainda de alguns destes edifícios, que agora já estão perdidos. Eu, na altura, na última comunicação, apresentei uma série de documentos relacionados com a história destes espaços de culto e que estão ainda no arquivo do Patriarcado, e, portanto, quem quiser fazer a história desses espaços tem acesso a essa informação. Só um bocadinho, lá está as tais grafismos, portanto, esta é a apresentação em 1606 da Igreja do Espírito Santo em São João de Jal. E, ao contrário de outros, temos uma cartografia antiga do território, da parte do território aqui da zona do Bujal. Isto já tinha mostrado estas referências. E na parte das capelas privadas, são várias quintas e solares. Não irei agora detalhar, já tinha feito referência às mesmas, mas temos em Santo Antão do Bujal uma capela na quinta que havia no recio do Bujal, posta aqui na praça principal, já não existe, é referido em 1719, na quinta do Val ou do Lago, ainda continua com a dúvida de saber se existe uma ligação entre as duas ou não. Na quinta de Carviegas, que era esta onde nós estamos, na quinta das Carviegas em Adas Leves, que essa não existe, bem conhecida, os lados Pinteus. O que eu não tinha referido, que irei referir agora para concluir esta apresentação, é a capela de São Cosme e São Damião, não tem nada a ver com o Museu do Benfica, não há dúvidas, embora a fonte de inspiração fosse a mesma, da Quinta Nova de São Roque, que eu irei à frente irei descrever. Depois temos as capelas da freguesia de São Julião de Bujal, que é na Quinta de Ponte, que é no sítio de São Bujal, a Quinta do Arrais, que é na realidade a Quinta da Armeira, a Quinta dos Lobos, que nós não sabemos exatamente como era, e depois das Verduras e da Quintarinha.
Isto era supostamente a casa que teria sido a original quinta do Recio de Pedro Viegas e que no século XVIII foi a casa de residência nada mais nada menos do que o arquiteto Rodrigo Franco, como diz referência no grupo de comunicação, que estava aqui a trabalhar aqui no Paço dos Assis. São alguns documentos que eu apresentei na altura. Esta é a tal quinta das Paracoxas, que é uma das mais bonitas e é um dos espaços emblemáticos aqui deste território, cuja fundação está perfeitamente bem documentada e a descrição, temos várias descrições da mesma. Os solares Pinteus, aqui uma fotografia do arquivo do José de Almeida Lima, a antiga quinta dos Padres de Oios, e depois aqui a Quinta Nova. A Quinta Nova, que todos conhecem, pelo menos é impossível chegar-se a Santo Antão do Tujal sem se passar pela Quinta Nova, né? Porque fica na estrada que liga Santo Antão do Tujal a Lourdes. Na altura não tinha a possibilidade, como sabia que havia uma comunicação sobre as memórias paroquiais de Santo Antão do Tujal, não sei muito sobre esse texto, mas relendo essas memórias, então faz referência à capela desta quinta, que diz que tinha sido fundada por um médico, supostamente o Dr. António Ferreira Leitão. E a devoção ao São Cosme e São Damião era porque o São Cosme e São Damião também eram médicos. São considerados os patronos da medicina, vamos assim dizer. Talvez não é bem médicos, né? Mas uma espécie talvez de curandeiros ou algo do género. Né? Normalmente esta devoção de São Cosme e São Damião está associada. Em 1758 refere-se essa Quinta Nova e a existência desta capela. Disse também que, alguns mais à frente, que esta capela de São Cosme e São Damião da Quinta Nova não teve ruína no terreno. Depois sabemos pelas décimas que a propriedade pertencia a um Francisco José Pereira, e depois o que é interessante de novo é que temos um processo de desembarque do Paço em que o Henrique José Pestana Pereira Lobo dá o furamento da Quinta Nova da Almada ao João Ferreira Troca, que era um empresário, era o homem da fábrica de solo de Alcântara. E diz que, para já, que a Quinta estava vinculada ao morgado da avó dele, da dona do meu Francisco de Melo, e depois tem uma descrição da propriedade, me diz uma coisa muito interessante, com isto eu vou ir terminar, é que nesta altura, em 1816, na mesma época em que se estava a fazer obras na igreja de Santo Antônio do Tujal, a capela da Quinta Nova não estava oculto. Porquê? Porque servia de depósito de ferramentas. E esta é a razão principal, porque muitas destas capelas acabaram por ficar destruídas, abandonadas, perdidas. Porquê? Porque muitas vezes estas quintas eram arrendadas. E quem as tomava de arrendamento não tinha as mesmas obrigações que os próprios proprietários. E às vezes o que é que eles faziam? Tentavam aproveitar ao máximo o espaço existente. E infelizmente muitas capelas acabavam por se tornar adeiras, palheiros, cais de arrumos, etc. E acontecemos aqui com esta mesma quinta nesta Quinta Nova. Sobre São João não irei falar, e, portanto, fundamentalmente eu espero que esta aqui é uma imagem do tal inventário da capela de Clarice de Montacho, portanto ela também já teve obra. E fundamentalmente é isto que eu vos queria apresentar. Peço desculpa pela extensão da comunicação, mas em resumo, como vocês podem verificar, este é um território muito rico. É tão rico que eu estou aqui a falar há quase 40 minutos? Mais. Quase há uma hora. Já cá tinha estado há 6 meses atrás a falar do que não falei hoje e se calhar ainda ficou muita coisa por dizer. Portanto, felizmente temos quem se interessa por este património e com exceção de algumas pessoas que, entretanto, vêm se levantaram e foram fazer outras coisas que se calhar acharam mais proveitosas, conseguimos manter a vossa atenção, o que é bom. Espero, de algum modo, vos ter dado alguma informação que possam considerar interessante, no mínimo útil, talvez, sobre este imenso património que nós temos aqui neste território, nesta rota, devemos responder. E espero que aquilo que está em bom estado se mantenha em bom estado, que se possa recuperar seja recuperado e aquilo que está em mau estado venha a ser recuperado, porque de facto é um território muito interessante do ponto de vista patrimonial e muito obrigado a todos.
com o beneplácito da organização.